pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. A paz de Jesus esteja com você. Estava com saudade de Aracaju já. Saudade de vocês. E muito feliz de estar aqui com você nesta manhã, nesse encontro, neste fim de semana. Não vim sozinho, vim com o meu amor, com a minha querida, minha esposa Rose, que está aqui. Minha companheira. Demorei para vir, mas vim em dobro. Tá certo? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago, carta de São Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Vou pedir para diminuir um pouquinho o retorno, estava bom do jeito que estava. O retorno está muito alto aqui no palco, já está agredindo o meu ouvido. E já está dando microfonia. Tá bom assim agora, ficou bom. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. É muito bom que nós nos encontremos como irmãos que nós somos. Sei que muitos aqui acompanham a Canção Nova pela TV, pela rádio. Somos irmãos de oração todas as manhãs. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar num encontro como esse, é muito, muito bom. Mas melhor ainda é que Jesus está aqui agora no meio de nós. Esse seu encontro neste fim de semana é um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que te ama, que quer o seu bem, que trouxe você aqui para te abençoar. Ninguém que veio neste encontro vai voltar para casa do mesmo jeito. Ninguém vai voltar de mãos vazias, não vai. Então esta palavra que você vai ouvir agora, ela é especialmente para você, que ouvindo o chamado de Deus, veio participar deste encontro. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8, diz assim, preste muita atenção. Mas Deus nos dá uma graça maior. Mas Deus nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, purificai os corações, homens ambíguos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir com força a palavra de Deus. Você ouviu o que disse esta palavra? Deus nos dá uma graça maior. Talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade na sua vida. Algo que você nunca pensou que teria que passar. Pode ser que você tenha vindo para esse encontro e deixando da sua casa uma grande dor, um grande sofrimento. Às vezes até um casamento que está por um fio. Talvez para você vir para cá, você teve que arrumar alguém para cuidar da sua mãe doente, do seu pai, de um filho que não pode ficar sozinho, ou porque está enfermo, ou porque tem algum tipo de desequilíbrio, ou porque não pode ficar sozinho, que faz besteira.
Às vezes você está aqui enfrentando uma grande dor na sua alma por causa de uma ferida que causaram a você, uma mágoa, um ressentimento, uma dor. Talvez muitos de nós que estejamos aqui, estejamos também enfrentando sérios problemas financeiros que desequilibram a vida da gente, não desequilibra? Você não saber se você vai ter dinheiro para pagar as suas contas, para comer, para pagar o aluguel, é gente cobrando você tendo que escolher hora para poder sair de casa, para não topar com quem você está devendo. É uma tristeza, é uma dor. E às vezes nestas horas a gente se pergunta: o que é que eu vou fazer, meu Deus? E nesta hora também o demônio se apresenta para tentar a gente dizer que existe uma solução fácil, que é a gente sumir daqui, que é a gente fugir, que é a gente desaparecer, que é a gente não dar notícia, que é a gente beber veneno, é a gente se matar, é cortar os pulsos, porque toda saída que o maligno apresenta para nós, ela sempre vem com cara de fácil, mas na verdade ela não é fácil, é o pior caminho que a gente poderia escolher. Então, Márcio, o que fazer nesta hora? Confiar em Deus. Porque a graça de Deus na sua vida é maior do que tudo isso que você está vivendo. E se você se apegar com Deus, Ele já sabe como vai conduzir você para fora disso. O problema é grande, maior ainda é a graça de Deus. Eu trouxe aqui para você o relato de uma senhora que foi lá na Canção Nova, porque o caso dela era impossível. Então, para você entender o que é essa graça de Deus maior, porque aqui a palavra está dizendo que Deus nos dá uma graça maior, e não disse maior do que o quê? Porque essa graça é maior do que tudo. A graça de Deus é maior do que o quê? A graça de Deus é maior do que tudo. E para que você entenda que a graça de Deus é maior do que tudo, eu trouxe um testemunho de uma pessoa que nosso Senhor fez voltar da morte. A pessoa estava morta e voltou à vida. Eu leio para você. Bom dia, já faz algum tempo que venho tentando mandar esse e-mail contando sobre o milagre que Jesus, pela intercessão de Maria, fez em nossas vidas. Na verdade, fui ano passado no acampamento Fé e Milagres para agradecer a Deus e a Canção Nova, pois foi com vocês que aprendi a exercitar a fé. E Deus mais uma vez me surpreendeu, pois as pregações que eu ouvi nesse encontro, através dos pregadores, pronunciou que Jesus havia rasgado uma certidão de óbito de um jovem que iria bem antes do seu tempo, e fez isso para que toda a família se convertesse. Foi lindo esse momento. Queria que esse testemunho chegasse às mãos do Márcio Mendes, porque ele leu o nosso testemunho no dia 10 de junho, mas infelizmente nós não estávamos mais na Canção Nova. Tudo aconteceu no dia 2 de maio. Meu filho Gabriel de Campos, de 23 anos, sofreu morte súbita no trabalho. Teve 5 paradas cardiorrespiratórias. O coração parou e ele também parou de respirar. 5. Recebi um telefonema por volta das 21h30, avisando do ocorrido e que ele estava sendo levado para o hospital. Nunca imaginei viver um momento tão dolorido. Chegando ao hospital, fomos informados que ele estava em coma e posteriormente foi descoberto um edema cerebral. Isso ocorreu numa quarta-feira. Na quinta, ele foi transferido para o outro hospital e os médicos não nos deram nenhuma esperança de melhora. O estado dele era muito grave.
havia ficado aproximadamente 15 minutos sem oxigênio no cérebro. Nesse tempo, toda a minha família, amigos, fizemos uma corrente de oração pela vida do Gabriel. E eu como mãe, preste muita atenção nisso agora. E eu como mãe, com o coração despedaçado, nunca perdi a fé de que Deus podia, se quisesse, realizar um milagre na vida do Gabriel. Clamei pela intercessão de Maria, que como mãe sabia o que eu estava sentindo. Na sexta-feira de manhã, meu filho iniciou morte cerebral. E nesse dia mesmo, a médica nos disse que foi depois que eu e o meu marido saímos da UTI, após termos feito as orações sobre os nossos filhos, que houve uma intervenção e a morte foi interrompida. A morte havia parado, a morte cerebral. Glórias a Deus por isso. Estou emocionada relembrando esse momento. Como Deus é misericordioso. Sábado, meu filho começou a sair do coma, para espanto de toda a equipe médica. E o mais surpreendente, sem nenhuma sequela. Ficou hospitalizado. Ficou hospitalizado por 16 dias, pois teve que implantar um cardiodesfibrilador interno. Foi descoberta uma doença congênita, síndrome de Brugada. Os médicos disseram que a ciência não explica o que aconteceu com o meu filho. Ele ter voltado, não explica. Os médicos disseram que a ciência não explica o que aconteceu com ele. O médico cardiologista, Dr. Marcelo Dorval, me disse que de 1000 casos que ele atendeu de morte súbita, somente 2 sobreviveram e mesmo assim haviam ficado com graves sequelas. Gostaria que esse testemunho chegasse a todos, porque o que eu enviei antes estava bem resumido, sem detalhes. Queria que todos tivessem a plena certeza de que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém. Amém. Por isso, volto à palavra que nós acabamos de ler. Deus dá uma graça. Deus dá uma graça maior do que os seus problemas? Maior do que as doenças? Maior do que a separação? Maior do que tudo. A graça de Deus é maior do que a depressão que você está enfrentando, é maior do que a síndrome do pânico, é maior do que o medo que você tem do futuro, é maior do que os problemas financeiros, conjugais que você está vivendo, é maior do que os seus problemas com seus filhos. E pela graça de Deus, porque você é uma pessoa de Deus, você vai pela força do Espírito Santo vencer. Nós temos que acreditar nisso, porque é a verdade. Esta palavra, ela é verdadeira. E a grande verdade que está nesta palavra, que testemunha para nós que Deus nos dá uma graça maior, é que Deus ama você. Deus ama você e quer que cada um de nós experimente nesse nosso encontro de oração, nesse nosso retiro, nesse nosso acampamento de oração aqui em Aracaju. Deus quer que a gente experimente o seu poder e a sua graça, curando, libertando, agindo no meio de nós e nos salvando. E se Deus quer, vai acontecer. Nós vamos experimentar. E se você não conseguia, por algum motivo antes, você não conseguia se aproximar de Deus, Deus mesmo quis se aproximar de você quando Ele trouxe você para cá, para esse encontro. Se você já se encontra até sem forças para rezar, entenda uma coisa: Deus sabe quem é você, Deus conhece você, e vendo que nem conseguir rezar direito você tem conseguido, então Deus veio até você.
Nosso Senhor veio te pegar no colo, veio te abraçar, veio ser remédio, alívio, consolo para a sua vida, porque Ele é especialista em problemas graves. Ele é especialista em situações sem soluções. E Ele é especialista em causas aparentemente perdidas. Então, essa é uma notícia não boa, ela é maravilhosa para você que chegou aqui nesse encontro pensando: a minha situação é muito grave, a minha situação é muito difícil. Eu inclusive quero dizer, quanto pior a sua situação, melhor para você nesse encontro, porque quem precisa mais vai receber mais. Nosso Senhor cuida melhor de quem está mais necessitado. Então veja, nosso Senhor já nos deu uma graça muito maior do que a que nós viemos buscar aqui, porque Ele nos resgatou quando já não havia qualquer esperança de solução para o meu problema, o seu problema, o problema mais grave de cada um de nós que estamos aqui. Que problema é esse, Márcio? A perdição. Nosso Senhor foi me buscar a mim e a você quando nós estávamos completamente perdidos, longe de Deus, afastados de Deus. Mas Márcio, é assim que eu estou hoje? Não está mais. Porque quando você aceitou vir para esse encontro, sem perceber, você pulou nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, e está começando uma nova vida para você hoje, nesse encontro de oração, porque Jesus está aqui. E isso é uma coisa que você vai constatar nos próximos dias, daqui para frente. Alguns já estão fazendo essa experiência, mas você que acha que caiu aqui de paraquedas, você vai perceber que não foi de paraquedas. Olha, Deus usa meios inusitados, gente. Uma das últimas vezes que eu estive aqui em Aracaju, não foi a última, foi uma das últimas. O palco era bem ali, as pessoas ficavam para cá, e muita gente só conseguia ver ali da rua alguma coisa que acontecia aqui. Estava acontecendo a música, quando um rapaz entrou por esse corredor, e assim que ele chegou aqui para ver a música, começou a pregação. Aí terminou a pregação, eu desci, fui ficar com as pessoas, como vou fazer também com você daqui a pouquinho, porque eu vim para te encontrar. Não vou ficar aqui no palco, nem vou ficar guardado em salinha. A gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar. Vou estar com você em todos os nossos intervalos. E aí esse moço, tinha uma fila bem ali naquele cantinho. Esse moço ficou ali do lado e ele começou a tremer, e eu pensei que ele ia ter um treco. Ele começou a me incomodar, porque ele não estava assim normal. Aí eu pedi licença para quem estava na fila, fui lá, dei um abraço nele, perguntei se estava tudo bem com ele. Ele não me levou tempo nenhum. Disse para ele que ele era bem-vindo, agradeci, não, pode deixar. Agradeci por ele estar aqui no encontro, só. E fui embora para a Cachoeira Paulista. Passado alguns meses, uns 6, 8 meses, esse rapaz deu um jeito de entrar em contato. Ele não estava fazendo encontro não. Não estava fazendo encontro. Ele disse que quando ele passou pela rua, ele ouviu uma música, ele achou que era uma apresentação, tipo um show de rock, alguma coisa assim. Ele entrou para ver, começou a pregação, e ele não conseguiu ir embora, porque ele não queria ficar. E quando terminou a pregação, ele percebeu que algo tinha acontecido com ele. Ele começou a tremer, e ele não conseguia explicar o que ele estava sentindo. E ele disse que naquele momento em que eu fui até ele e dei aquele abraço nele, ele entendeu que era o próprio Senhor quem o estava acolhendo. E naquele dia ele me dizia: eu voltei para a igreja, eu tenho participado da missa todos os domingos, toda semana eu vou a um grupo de oração, e naquele dia Deus me salvou. Eu acho que você está aqui. Eu acho que mesmo você que disse eu caí aqui de paraquedas, foi menos do que ele, não foi? Deus tem muito para fazer na sua vida. E tudo que Ele tem para fazer na sua vida é bom. Espere de Deus só coisas boas. Diz a palavra do Senhor que Jesus de Nazaré, Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder,
E por toda a parte onde Jesus andou, diz aqui a palavra de Deus, ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Onde Jesus está presente, o que é que acontece? Ele anda fazendo o bem, vou até ler como está, curando a todos e libertando aqueles que estão de alguma forma dominados pelo diabo. Nesse dia de hoje, neste sábado e neste domingo que nós vamos estar juntos, Jesus que está aqui no meio de nós vai fazer o que conosco? Vai nos fazer o bem, vai nos curar a todos. Cada um é curado por nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira pessoal, particular. O que um recebe não é igual ao que o outro recebe. Algumas pessoas recebem até mesmo curas físicas maravilhosas, mas ninguém que venha a um encontro como esse sai da presença de Deus sem ter o seu coração restaurado, curado por nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, se você que chegou aqui em algum momento, por alguma situação, seja ela por sua culpa ou por culpa dos outros, se por causa disso você caiu sob o domínio do mal, isso vai ser encerrado, vai acabar hoje, porque nosso Senhor vai libertar você. Jesus nos trouxe aqui para nos libertar. Às vezes a gente pensa que nós estamos num encontro como esse para fazer um favor a Deus. Não é Ele quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dEle. E olha, tudo que você gastou para vir até aqui, dinheiro com passagem, alimentação, talvez hospedagem, dinheiro de ônibus, alguns até de avião, isso é bagatela, é troco perto do que você vai receber. É muita coisa boa que vai acontecer na sua vida. Então eu lhe digo, meu querido, esse mundo que para nós parece sem saída, só parece, porque tem uma saída para esse nosso mundo, e para cada um de nós que estamos aqui, tem uma esperança. Sabe qual é a nossa esperança? Sabe qual é a nossa saída? Chama-se Jesus, e Ele está aqui conosco agora. Ele não só traz o socorro de Deus, Ele mesmo é o socorro de Deus. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo, aqui para nos ajudar, que se manifesta em nosso favor. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus conosco aqui e agora, curando-nos, salvando-nos. E neste retiro, muitos de nós vamos receber uma profunda libertação espiritual. Por isso que quando nós combinamos aqui esse retiro, nosso Senhor nos deu uma inspiração. Retiro de cura interior e libertação espiritual. Deus não brinca, Ele não é carrancudo, mas Ele é sério. A palavra dEle acontece. E quando Deus nos tira da nossa casa para fazer um retiro de cura interior e libertação espiritual, você sabe o que Ele vai nos dar? Cura interior e libertação espiritual. Porque grande parte das batalhas que nós travamos são batalhas espirituais. Talvez você não tenha percebido, mas as batalhas, grande parte das batalhas que você enfrenta na sua vida são batalhas espirituais. Há pessoas que não sabem explicar como que, apesar de toda a sua dedicação, a vida delas parece que continua atada, parece que continua amarrada, e a pessoa não consegue se realizar pessoalmente. Ela sente que a sua vida amorosa é um fracasso, não conseguiu encontrar na vida um trabalho onde ela conseguisse se dedicar de corpo e alma. E ela, quando você vai conversar com a pessoa, ela diz: Márcio, eu não sei o que eu faço, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa focada, mas tudo que eu ponho a mão não vai para frente, a minha vida está amarrada, a minha vida afetiva está amarrada. Não aparece na minha vida nenhuma mulher que queira algo sério. Você pensa que os homens não comentam sobre isso? Comentam.
Quantas mulheres dizem: só aparece na minha vida homem que não presta, só homem casado, só homem que já tem envolvimento, só homem que está metido em coisa ruim, coisa que não presta. Ou outras dizem assim: a pessoa que eu gosto não gosta de mim, só gosta de mim quem eu não gosto. E a minha vida não avança, e os anos estão passando, e parece que cada trabalho que eu entro mais tira de mim do que me dá alguma coisa. Quando São Bento, ele quis expandir o seu mosteiro, porque São Bento, ele percebia que Deus queria que ele expandisse a sua missão. Deus pedia isso para ele. Os monges, juntamente com alguns pedreiros, foram avisar para São Bento que seria impossível expandir o mosteiro. Eles mesmos já estavam assim, desistindo, porque havia do lado do mosteiro, do único lado para onde o mosteiro poderia crescer, porque era um mosteiro encravado na montanha. Como é que você cresce para dentro da montanha? O único lado que o mosteiro poderia crescer, ali tinha uma rocha que inexplicavelmente ninguém conseguia retirar. Veja, os especialistas foram dizer para São Bento que não dava para fazer o serviço. Que especialista? O mestre de obras, os pedreiros, os monges que cuidavam desse tipo de serviço, foram falar para ele: não dá, a rocha não se move, a rocha não se parte. Talvez se tivessem feito isso comigo ou com você, nós temos que nos perguntar qual seria a resposta que nós daríamos. Talvez alguns dissessem assim: quem sabe disso é o mestre de obras, se ele disse que não dá, é porque não dá. Se tentaram tirar essa rocha de lá com máquinas e não foi possível, não sou eu que vou conseguir. Se centenas de pessoas se uniram para poder resolver esse problema e não resolveram, é porque esse problema não tem solução, vamos tentar outro lugar. Só que um homem de Deus e uma mulher de Deus não pensam assim. O que foi que São Bento fez? São Bento foi até lá onde estava o problema. São Bento, em nome de Deus, enfrentou o problema e fez uma coisa que todos nós que estamos nesse encontro vamos precisar fazer, do primeiro ao último momento. Por exemplo, se você é uma pessoa preguiçosa que não gosta de rezar e não vai querer rezar, você veio no lugar errado. Porque o mínimo que Deus precisa de você para Ele realizar na sua vida a transformação que Ele quer, é que nesse encontro você reze. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Essas situações que você veio pedir para Deus, Deus já está de olho nelas, só esperando que a sua oração complete a medida para Ele realizar. São Bento foi lá e rezou. Enquanto São Bento rezava, veja o que é a graça maior que nós pegamos nessa palavra. Deus dá uma graça maior. Enquanto São Bento rezava, Deus deu a ele a imagem de um demônio assentado sobre aquela rocha que ninguém conseguia tirar. Só ele viu, e viu no seu íntimo, viu nos seus pensamentos, viu no seu coração. São Bento, que não era padre, era um leigo que se dedicou à vida religiosa, e a vida religiosa no Ocidente ganhou grande expressão por causa dele. São Bento, que não era sacerdote, e é padroeiro dos exorcistas. São Bento, uma pessoa normal como eu e você, mas obediente à voz de Deus. O que foi que ele fez? Estendeu a mão sobre aquela rocha e fez uma oração muito simples. Uma oração que eu estou trazendo no meu peito, que estou vendo muitas pessoas trazendo. Uma oração que está encravada numa medalhinha, que você tem visto tantas vezes eu falar sobre ela lá no Sorrindo para a Vida, porque esta medalhinha tem sido um canal de bênçãos, tem sido um objeto de realização de verdadeiros milagres na vida das pessoas. Que é essa medalha chamada Medalha das Duas Cruzes. São Bento, não é? Naquele momento, o que ele faz? Estende a sua mão e faz uma oração
que pela providência divina chegou aos nossos dias. Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vadiretro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quae libas ipse venena bibas. Márcio, essa oração, tem gente aí pertinho de você com a camiseta, depois você consegue ler nela. Fizemos questão de deixar como Deus inspirou no início, em latim. Crux sacra sit mic lux, e aí vai, que significa: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Quando São Bento terminou de fazer aquela oração e fez o sinal da cruz, ele estava no seu coração rezando e expulsando aquele mal. Em seguida, 2 ou 3 homens conseguiram sozinhos mover uma pedra que dezenas, quase centenas, com a ajuda de máquinas, não foi capaz de tirar. Por que isso? Vou te explicar o fundamento desse nosso retiro, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui nesse encontro? Porque às vezes Satanás se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida, e por isso ele se torna uma fonte de opressão que nos amarra. Depois que o demônio acampa sobre uma dificuldade, um obstáculo natural, não importa o que a gente faça, a gente não consegue se levantar, a gente não consegue se libertar se Deus não intervir. Aí você pode até perguntar, mas que tipo de obstáculo natural é esse? Uma pequena enfermidade que poderia ser curada e nunca se cura. Uma mágoa que você sabe que você poderia superar, mas você não sabe explicar, você não consegue. Um perdão que você não consegue dar. Uma tristeza que não te abandona. São coisas naturais, gente. Quem aqui nunca foi magoado por ninguém? Levanta a mão. Acontece com todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos alguma mágoa. Sim ou não? Sim. O problema de sofrer mágoa não é nada demais, não. Você, quem aqui tem filho? Levanta a mão. Filho ou filha? Dá um tchauzinho. Tem certeza que no decorrer da vida seu filho já fez alguma coisa que magoou você? Certeza. Ai não, mas comigo não, porque meu filho... Não. Conversa fiada. Antes que você diga uma baboseira dessa, eu já vou cortar logo já para te poupar de mentir. Claro que sim. Uma cara feia, um desprezo para uma coisa boa que você fez para ele, um desaforo que te disse, um gesto de desprezo, de frieza. Essas coisas magoam o coração da gente. Nem por isso você deixou de amar. Quantos aqui casados, quanto mais tempo de casado você tem, mais você colecionou mágoas na vida do seu relacionamento conjugal. Por quê, gente? Essa expressão que o Padre Jonas gosta muitas vezes de usar, ela é perfeita. Casamento de homem com mulher é igual casamento de porco-espinho. Não tem como chegar junto sem um furar o outro, não tem. Engraçado, né? Quanto mais frio, mais os porquinhos têm que ficar junto. E quanto mais eles se juntam, mais eles se espetam. Nem por isso eles se abandonam. Por isso que você não abandonou seu marido, por isso que você não abandonou a sua esposa. Então essas mágoas, elas fazem parte do dia a dia da gente. Qual que é o problema? É quando você guarda a mágoa e o demônio se diverte vendo você fazer isso e diz, já que você guardou, eu vou chocar ela para você, e senta em cima dela. Aí depois aquilo se torna uma fonte de doença na sua vida, que às vezes vai desaguar lá na depressão. Não é o que está acontecendo com muitos de nós que estamos aqui, deprimidos por causa de coisas que não existem mais, que aconteceram lá no nosso passado? Deprimidos por causa de uma perda, deprimidos por causa de um estupro, que aconteceu às vezes dentro de casa,
com gente da família, por causa de avô, por parte de tio, de primo, às vezes de pai que abusou. Mas isso é grave demais para a gente perdoar. Se você não perdoar, isso vai continuar ferindo você, estragando a sua vida. Esse crime monstruoso que alguém cometeu contra você, aconteceu naquele dia ou naqueles dias, porque às vezes, gente, a pessoa tem a infelicidade de ser dependente da pessoa que abusa dela, e isso perdura por um tempo, mas até aquele tempo a pessoa estragou sua vida. Depois daquele tempo, não perdoar continua estragando. Você precisa se libertar. Você precisa tirar do demônio essa fonte de doença que ele está produzindo na sua vida, porque você já sofreu lá atrás, e o mal continua fazendo você sofrer hoje, impedindo você de confiar, impedindo você de amar, impedindo você de se aceitar, de ter gosto no seu corpo, de ter autoestima, de trabalhar, de fazer o bem, e muitas vezes trazendo até doença física por causa da falta do perdão. Eu rezei por uma pessoa, rezei por uma mulher, logo no final do Sorrindo para a Vida. Na verdade, eu mais agradeci a Deus pelo testemunho que ela me contou. O que se deu com aquela mulher? Durante mais de 60 anos, a mãe dela a magoou, dizendo para ela que não a amava. Ela nunca ouviu da boca da mãe uma palavra de carinho. Antes dela aprender a falar, a mãe punha o dedo no rosto dela e dizia: eu não te amo, nunca vou te amar, não quis você e eu tenho que te aguentar, eu não gosto de você. Isso eu precisava pedir para poder parar de tirar esses esparadrapos aqui, tá? A mãe dela sempre dizendo para ela: olha, eu não te quis, não te quero e nunca vou te amar. E a vida inteira foi assim, a vida inteira. Depois dos 60 e poucos anos, essa senhora já com alguma idade, a mãe dela já velhinha, ela fez um gesto de carinho para a mãe. E a mãe mandou que ela viesse em casa, ela e o marido, que ela queria conversar com ela. E chegando lá, a mãe dela recebeu, a colocou para dentro, pôs uma cadeirinha em frente a dela, sentou-se, olhou bem nos olhos dela e disse assim: filha, a vida inteira eu disse para você que eu não te amava. A vida inteira eu disse para você que eu nunca ia te amar. Hoje eu tenho mais de 80 anos e você já é uma mulher com bem mais de 60. E depois de tantos anos vividos, eu não sei o que eu faço para você acreditar em mim, porque eu não te amo. E nunca vou amar você. E nem, olha que velha miserável, gente. Ela disse assim: e ainda que eu vivesse mais 500 anos, 500 anos não bastariam para eu te amar. E tudo que aquela filha tinha aguentado segurar no decorrer de uma vida inteira, se partiu naquela hora. Naquele momento ela desistiu da mãe. E quando ela desistiu da mãe, ela afundou. Parece que tudo aquilo que ela tinha conseguido sobreviver se quebrou naquela hora, porque de verdade ela percebeu a maldade naquelas palavras. E essa senhora veio me contar, me dizendo assim: Márcio, foi o Sorrindo para a Vida que me levantou no momento de profunda dor, de profunda angústia, de profundo desespero. Porque logo depois que a minha mãe falou isso para mim: você trouxe uma palavra no programa, eu nem era de acompanhar o Sorrindo para a Vida, ela me dizia. E aquela palavra parece que disse a minha vida, e aquela palavra foi a resposta de Deus para mim. E naquele momento eu entendi com o coração que eu já sabia com a cabeça, que a minha mãe era uma desequilibrada e que eu precisava perdoá-la. E naquela hora eu decidi perdoar a minha mãe de uma vida inteira de mágoas. E quando eu perdoei a minha mãe, eu sarei. E aí eu fiquei feliz, e ela entendeu que eu não entendi o que ela estava me contando. Ela disse: não, eu sarei, porque eu tinha uma gastrite que nunca sarava, e eu tinha uma asma que me acompanhava desde a adolescência. Quando aquela palavra foi proclamada, eu senti um calor tomando conta do meu corpo,
Eu precisei olhar para o chão, porque parecia que os meus pés tinham despregado do chão. Eu sentia que eu estava flutuando. Eu não estava, mas eu sentia. E eu notei que naquele momento Deus pôs a mão dele sobre mim. Já tem meses, meu marido está aqui como testemunha. A Paula Guimarães estava do meu lado, ouvindo esse testemunho. E ela tinha trazido o marido dela, ela disse: acabou a minha gastrite de dezenas de anos, eu estou curada. Acabou a minha asma, eu não tenho mais crise. Olha o que o mal estava produzindo na vida dela. Aí você pode até dizer assim, mas são doenças psicológicas que se manifestam no corpo. Ela sabia disso. Você pode perguntar para Paula, ela falou bem assim. Ela disse: eu sei que essas enfermidades que eu tinha tem raízes no meu emocional, mas eu sempre soube disso e saber disso não me curou. O que me curou foi a palavra de Deus. Por isso no livro de sabedoria, pode aplaudir. Por isso no livro da sabedoria, se eu não me engano, é sabedoria 16:12, está escrito assim: não foi algum emplastro ou alguma erva que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Você já parou para prestar atenção como nós somos privilegiados, a começar de mim, por estarmos aqui neste fim de semana ouvindo e recebendo no coração a palavra de Deus? Essa palavra que tem poder de nos curar. Veja, repito para você o que me levou a te contar esses testemunhos. Às vezes Satanás se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida, e por isso a nossa vida se torna uma fonte de opressão que nos amarra. Mas desde o exato momento em que o demônio veio contra nós, é que Deus nos prometeu a salvação. Quando o demônio pôs a sua cara contra a gente, Deus naquela hora já entrou na frente e fez para mim e para você uma promessa de salvação nas palavras que o próprio Deus disse à serpente. Quais foram as palavras de Deus contra o demônio? Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Por isso o demônio ataca a todos, mas ele tem um ódio especial pela mulher, porque foi pela mulher que a salvação entrou nesse mundo. E olha o que diz a palavra de Deus: nunca haverá amizade entre a mulher e Satanás. Nunca haverá. E diz ainda mais o Senhor, que o demônio, ele tem a capacidade de abocanhar o seu calcanhar, de ferir você. Mas Deus deu a você, minha querida, na sua casa, na sua família, no cuidado com seu marido, no cuidado com seus filhos, Deus deu a você a força e o poder para esmagar a cabeça do demônio. Pela força, você mulher não sabe a força de oração que Deus colocou nas suas mãos. Não pense que é pouca, é muita. A oração pode tudo. Feliz não só a mulher, o homem que descobre isso, que não cai na tentação de achar que rezar é coisa de mulher. Feliz o homem que tem nas suas mãos o Santo Terço. Feliz o homem que não tem vergonha de carregar consigo a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Feliz o homem que recorre a Deus nos seus momentos de fraqueza, porque ele passa a gozar de uma força, de um poder que nem o inferno inteiro juntos é capaz de derrubá-lo. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo. A serpente infernal que dominava sobre o mundo, ela é arremessada ao inferno, e nada pode contra Jesus, porque ele é o único vencedor de Satanás e do seu mundo tenebroso. Por isso que a palavra de Deus nos diz: no mundo haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Tem alguém sentado aí do seu lado? Não tem como não ter, né? Olha nos olhos desta pessoa e diga para ela agora, assim, ó: neste mundo você vai passar por aflições.
Diga para o que está do outro lado agora: você também. Você vai passar por aflições. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Preste muita atenção e me responda com sinceridade. Quem nos últimos meses, nos últimos tempos, tem passado aí aflições terríveis? Levanta a mão. Dá um tchauzinho. Olha a sua volta. E você achando que era só você, hein? Você achou que era um privilégio seu. Eu tenho uma boa notícia para quem não levantou a mão. Fique tranquilo, porque a sua hora vai chegar. Fique sossegado. Estou rogando praga não. Porque a vida é enfrentar aflições. Quem não está enfrentando agora é porque enfrentou um tempo atrás. E vai enfrentar daqui a pouco de novo. Jesus nos diz o contrário do que a gente vê aí muitas igrejinhas, igrejolas dizendo. Aí tem igreja que diz assim: pare de sofrer, venha para cá. Só tem um jeito de você parar de sofrer, é se antes de você sair daqui do encontro a gente matar você, enfiar você num caixão, aí você não vai sofrer mais. Quer parar de sofrer? Para sempre, definitivamente. Aí que bom, eu também não. Aí a pessoa põe lá na porta da igreja: pare de sofrer, venha para cá. Eu não entro, será que vão me matar? Porque é o contrário do que Jesus... Como é que pode chamar de igreja cristã, botar um nome de cristianismo lá, se é o contrário do que Jesus diz para nós? O que Jesus está nos dizendo? Você vai passar por aflição. A própria aflição já faz a gente sofrer. Só que o que é que Jesus diz? Coragem, coragem, coragem. Eu venci o mundo e você vai vencer. Eu te farei vencer, diz o Senhor. Então, ânimo, coragem. Tem gente que tem medo de ser cristão, que tem medo de ser de Deus, que tem medo que, sendo de Deus, Jesus venha tirar dele alguma coisa. A pessoa tem medo de perder algo, se tornando uma pessoa mais de Deus. Gente, Jesus, ele não veio tirar nada de você. Jesus não quer roubar seu filho, não quer roubar sua mulher, não quer roubar seu marido. Ai, Márcio, eu tenho um casamento, mas a gente nunca casou na igreja. Eu tenho medo de eu me tornando uma pessoa de Deus, Deus fazer com que a nossa família se divida. Jesus não quer isso. Você tem um marido, você tem uma esposa, ainda que vocês não tenham se casado na igreja, é seu marido, é a sua mulher. Vocês têm filhos juntos. Ai, Márcio, será que a nossa família está sob a maldição por causa disso? Não, não está. Mas pode estar ainda mais sob a bênção. Aí eu não sou casado na igreja porque o meu marido não aceita, porque o meu marido ouviu falar que é assim, a gente vive junto e morre junto, mas casou, separa. O casamento, ele vem, gente, para nos dar a graça de vivermos bem o matrimônio da gente, porque nenhum casamento é fácil, é? Se o casamento naturalmente já não é fácil, imagine sem a força do Espírito Santo, sem a graça de Deus. Talvez você tenha dito para alguns assim: eu preferia não ter casado, meu casamento é uma tristeza, e continuará sendo se ele for vivido longe de Deus. Se nosso Senhor quisesse separar você do seu cônjuge, ele já tinha feito isso, ele tem poder para isso. Não tenha medo de perder. Jesus não trouxe você aqui para tirar nada de você, ele trouxe aqui para te dar uma vida nova. Ele veio matar o que não está deixando você viver. Jesus veio tirar, arrancar tudo que está aos poucos matando você. É isso que ele veio tirar. Veio tirar tudo aquilo que não deixa você ter uma vida de verdade.
Às vezes a gente pensa que Jesus veio para resolver este ou aquele problema, para aliviar esta ou aquela situação que faz a gente sofrer. Não! Ele veio para mais do que isso. Jesus veio acabar com aquilo que está destruindo você. Tem coisa que está matando você por dentro, está destruindo você, e você não tem como se defender, porque você não sabe o que está acabando com você. Mas nosso Senhor sabe, e Ele veio acabar com aquilo que está destruindo você. O sangue de Jesus matou a raiz que origina todo este mal, esta raiz terrível que se chama pecado. O nosso pecado, ele nos afastou de Deus, e ele nos tornou escravos das nossas paixões. Quanta gente que você conhece que é escrava do jogo, a pessoa não consegue não jogar, porque o jogo é uma paixão dela. Quantas pessoas você que está aqui conhece que são escravas do álcool, da bebida, da cachaça? Mas Márcio, é uma palavra muito forte, escravo, não vou escolher outro não, escravo, porque da hora da bebida a pessoa vai beber, e se ela não beber, ela fica violenta, ela fica agressiva, ela fica chata. Às vezes a família nem oferece a existência, porque é melhor bêbado do que sem a cachaça enchendo o saco. Quantas vezes a gente viveu isso lá em casa com o papai? Eu chegava com a lista de material, o papai sofreu muito na vida, meu pai passou fome, meu pai é um homem honrado, um trabalhador, mas ele foi, não é mais, ele foi uma vítima do álcool, porque o papai era dono de boteco, e para fazer o cliente beber, ele bebia uma junto, e criou o hábito. Aí meu pai só bebia em 2 horários do dia, e sempre uma cota certa. Papai bebia meio copo de cachaça antes do almoço, porque senão ele não conseguia almoçar, e meio copo de cachaça antes da janta, senão ele não conseguia jantar. Eram os 2 horários que meu pai bebia, mas todo santo dia. Podia faltar o dinheiro da comida, mas não podia faltar o dinheiro da cachaça. Papai bebia, dormia, e depois ele ia trabalhar. Um trabalhador, não tinha hora. Só que quando eu chegava com a listinha de material escolar, papai, que não teve na sua infância o que comer, achava que material escolar não era coisa importante. Então ele não fazia conta, não comprava mesmo não. Porque dinheiro para ele era para juntar, para ter uma reserva de segurança e para assegurar comida. Ele não estudou e nem por isso morreu. Ele pensava, ele também, se não estudar, não vai morrer. Meu pai gostava que eu estudasse, mas não queria gastar dinheiro com material escolar não. Então quando eu chegava com a listinha para minha mãe, sabe o que a minha mãe me dizia? Espera, que o seu pai ainda não bebeu. Na hora que ele bebia, meu pai se transformava. Então eu chegava com a listinha, falava, explicava, e ele enfiava a mão no bolso, porque ele carregava sempre dinheiro com ele, não deixava em canto nenhum, não confiava em ninguém. Ele tirava o dinheiro, contava as notas e me dava o dinheiro. Aí eu tinha que ser ligeiro, comprar antes que ele sarasse da cachaça. Quando ele acordava, que ele dava falta do dinheiro, ele perguntava cadê? Eu falava, os materiais, não tinha como mais devolver. Foi uma vítima do álcool durante anos na vida. Minha mãe, depois que eu entrei para a Canção Nova, veja gente, o que é você ser escravo. Durante anos que eu estava na Canção Nova, minha mãe amando os netos, não visitava os netos, porque ela não conseguia ficar dentro do avião sem fumar. Um dia ela estava dentro do avião, se venceu, aguentando firme, sem fumar, para ver os netinhos, e o avião teve uma turbulência daquelas que ela achou que ela ia morrer. Sabe qual foi a oração dela? Senhor, não permita que eu morra sem antes fumar pelo menos um cigarrinho. Gente, pessoa escravo.
Tem marido que está vendo a família que ele ama acabar. Vou falar isso para você que é esposa, que você vê o sofrimento do seu marido. Você olha, quer acreditar nele e não consegue, porque você pensa assim: se ele me amasse, ele não faria o que ele faz. Mas você vê ele chorar, você vê a dor dele, porque apesar de amar você, ele não se priva de se envolver com outras mulheres. Vai para prostíbulo. Nos lugares onde ele vai para beber, sempre aparece uma história. Seu marido é um escravo, prisioneiro de um vício que ele adquiriu e muitas vezes foi inclusive transmitido pela própria família, que acha que isso é um valor, que o homem tem que ficar com todo quanto é tipo de mulher. Gente, nosso Senhor, Ele veio tirar da nossa vida aquilo que não nos permite viver, aquilo que se tornou uma fonte de afastamento entre nós e Deus, porque o nosso pecado, ele nos afastou de Deus e nos tornou escravos das nossas paixões, e não só das nossas paixões, por meio delas, escravos de Satanás. Nós caímos numa armadilha da qual nós não poderíamos sair. E isso aconteceu como se num momento de loucura, imagine que você tivesse assim enlouquecido, você tivesse se vendido a alguém em troca de mixaria. Imagine que você tivesse se colocado um preço, e você um dia desses se vendesse aí na rua. Quanto é que você vale? 1 minuto para você consultar a pessoa do seu lado. Dá uma olhada para mim. Quanto você acha que eu valho? Mas não é assim. Entenda bem, eu não estou falando da pessoa se vender para se deitar com a outra, não. É se vender. Você não vai ser mais seu, você vai ser da outra pessoa para ela fazer com você o que quiser. Colocar você para poder capinar, colocar você para poder lavar, passar, para jogar você da ponte se ela quiser. Quanto é que você vale? Imagine se num impulso de loucura você se vendesse a alguém. Quanto, acertou o preço? Quanto é que você vale? R$1 milhão? 2, 8, 10? Você se vendesse por uma bagatela, mas ao nos vendermos, nós passamos a pertencer a quem nos comprou, inclusive com o dinheiro que a própria pessoa nos deu. Foi isso que o demônio fez com a gente, sabia? Eu tenho alguns amigos que ele não é, eu tenho um amigo, ele não é brasileiro, ele é árabe e é muçulmano, ele não é cristão, mas ele é uma pessoa muito querida. E eu conheci ele e a esposa dele. A esposa dele nunca quis ir com ele para os países árabes. Por quê? Porque quando uma mulher chega lá, casada com um árabe, as leis que se aplicam sobre ela são as leis do país. E lá a mulher não tem autonomia. Lá a mulher é coisa. Mulher é pertença. O marido não é só marido, ele é dono da mulher dele. Só para você ter uma ideia, isso, a minha esposa estava junto quando ele contou. Ele falou: Márcio, lá é diferente. Se eu estou casado com a minha mulher e a minha mulher chega para mim e diz assim: quero ir na casa da mamãe, que é do outro lado da rua. Se eu disser não, é não. Ela nem pergunta por quê. Não pode perguntar por quê. É não porque eu disse não. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei: e se desobedecer? Aí ele falou: se desobedecer vai pro tahá. Eu falei: o que é o tahá? Ele falou: o quarto da obediência. A gente tranca no quarto, a gente fecha a porta, ninguém pode ver, não pode sair, comida por debaixo da porta, até aprender a obedecer. Eu falei: e se ela falar em separar? Ele: apanha. E se quiser sair do país? Não pode. Para sair do país, mulher casada tem que ter carta de autorização do marido. Isso tem nome. Qual é o nome? Prisão. Mas aí ele dizia: é um modo diferente de viver. Em compensação, lá a mulher é tratada como uma rainha.
Aí ele foi contando toda a diferença que ele via, como que eles tratavam a esposa, o que davam para ela, os presentes, o carinho, os passeios, e foi falando. Aí ele fazia comparação, na cabeça dele a mulher brasileira sofre. Na cabeça dele a mulher brasileira, ela é obrigada a trabalhar, ela é obrigada a se desgastar, tem pouca mordomia, mas na minha opinião tem mais liberdade, não é? Quanto vale a sua liberdade? A minha não tem preço, gente. E a minha liberdade é Cristo. Porque antes de ser de Jesus, eu fazia o que eu queria, mas eu não tinha liberdade de coração. Hoje eu continuo fazendo o que eu quero, mas ninguém, você pode se sentir tão livre quanto eu, mas você não se sente mais livre do que eu. Jesus Cristo foi a grande libertação da minha vida e quer ser também da sua. Ele quer. Porque quando a gente se vende para o pecado, não importa o quanto a gente se dedique, nós não podemos comprar de volta a nossa liberdade, pois tudo que nós conseguíssemos pelo nosso próprio esforço, aquilo que a gente conseguisse juntar, pertencia ao nosso comprador. E Jesus fez o que? Ao saber disso, Ele, o nosso irmão mais forte, mais poderoso, Ele paga a nossa dívida, Ele nos arranca das garras do opressor. Aconteceu conosco, como se dá em alguns lugares, com aquelas pessoas viciadas em drogas, que não tendo como pagar o que ela usou de droga, que ela pegou do traficante, o que o traficante faz? Eu ia matar você, mas para eu não te matar, porque eu vou ficar sem a minha droga, o que nós vamos fazer? Você vai trabalhar para mim. O traficante obriga a pessoa que deve a trabalhar para ele. Normalmente com homem ele põe para vender, normalmente com mulher ele começa a usar como prostituta. Ele começa fazendo da mulher que deve para ele a prostituta dele, mas rapidinho ele reparte ela com os amigos, para conseguir de volta o dinheiro que ela pegou e não devolveu. É desse jeito que faz. Mas e se a pessoa não se sujeitar, se não for satisfatório? Ele mata. Jesus tomou sobre si tudo o que pesava contra nós, contra mim e contra você, tudo que nos matava, Ele pegou sobre si e cravou na cruz os nossos pecados, os nossos vícios, a nossa loucura, as nossas perversões. E o Pai do céu, vendo o amor de seu Filho por nós, Ele assinou embaixo, nos dando completa absolvição. Deus nos ama, gente, e não tem nada contra nós. Põe a mão sobre o seu peito e diga: Deus me ama, e não tem nada contra mim. Deus não está contra mim, Ele está em meu favor. Deus não me castiga. O que eu estou passando não é castigo de Deus, é consequência de eu ter me afastado de Deus. O que Deus quer é a minha felicidade, é o meu bem, é isso que Deus quer. Olha aqui para mim, nos meus olhos. Nós, todos nós aqui, estamos em paz com Deus. E todos os nossos pecados foram perdoados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive os que você cometeu minutos antes de vir para cá, estão cravados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoados, porque o nosso Deus é o Deus do perdão. Nosso Deus é o Deus da misericórdia. Então, se Deus é o Deus do perdão, se Deus é o Deus da misericórdia, por que que tantas pessoas se sentem como mortas, e outras até chegam num retiro como esse, tentando se livrar da vontade de se matar? É porque não é quando a pessoa para de respirar que ela morre, e sim quando ela começa a se afastar de Deus. Ninguém que tenta o suicídio, gente, quer morrer. A pessoa quer matar a dor que é muita.
Mas ela não precisa se matar para se livrar da dor. Ela só precisa abrir a porta do coração para Jesus. Você quer fazer isso agora? Vamos fazer isso juntos? Então gostaria que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos um pouquinho para nós rezarmos. Coloque as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos. Nós somos muitos, e eu sei que essa alegria que está dentro de nós às vezes nos agita um pouquinho. Obrigado. Mas nesse momento é muito importante você, com seus olhos fechados, pensar só em Jesus, porque Ele está aqui e Ele está diante de você nesse momento. Então vá rezando junto comigo. Eu vou te ajudar a rezar fazendo a minha oração, mas é muito importante que você faça a sua oração também. Reza comigo e diga: Senhor, eu me coloco diante de Ti agora, em atitude de oração. Em atitude de oração. Eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor me conhece profundamente, e sei que o Senhor está me vendo aqui, agora. Eu sei que eu estou em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que estou E que a Tua força, a graça do Teu Espírito Santo está em mim. Olha para a minha vida, Jesus, tantas vezes apoiada sobre a areia. Senhor, Tu sabes como é difícil a gente ver os nossos sonhos desmoronar. Eu sei que o Senhor não se alegra com o sofrimento dos Seus filhos. Por isso eu peço agora, Senhor, dá-me força, dá-me coragem para vencer os momentos de desespero, para vencer os momentos de cansaço. Senhor, faz de mim nesse encontro uma pessoa de bem, uma pessoa firme no caráter, porque nesse momento eu Te ofereço as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, todas as minhas provações, e Te peço, Senhor, transforma essas situações de dor num trampolim para o meu crescimento. Abaixa a sua cabeça um pouquinho, porque todos nós carregamos um fardo de fraquezas e de doenças por causa das feridas do nosso passado. Então nós vamos agora clamar ao Senhor, pedindo a Ele já nesses primeiros momentos de oração. Nós fizemos uma bela, boa, profunda, maravilhosa oração de manhã, no começo do encontro, mas o Senhor nos dá a oportunidade de rezarmos agora novamente. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto para que o Senhor nos dê essa cura interior, para que o Senhor cure o coração daqueles que reconhecem necessitar desta cura. Pai de bondade, Pai de amor, eu Te bendigo e Te louvo, eu Te dou graças, porque por amor Tu nos deste Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai amado, porque à luz do Teu Espírito Santo nós compreendemos que Jesus é a luz, a verdade e o bom pastor que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Hoje, Pai amado, eu quero me apresentar a Ti em nome de Jesus. Se apresente, se coloque diante do Senhor. Eu me apresento a Ti em nome de Jesus. Tu me conheces, Pai amado. Tu sabes o meu nome, Senhor. Deus sabe o seu nome. Imagine mesmo agora Jesus
sorrindo para você e pronunciando o seu nome. Eu coloco-me em tuas mãos, Senhor, para que ponhas os teus olhos de Pai amoroso sobre a minha vida. O Senhor conhece o meu coração e conhece também as feridas da minha história. Vá apresentando a sua história para Deus, principalmente aquelas lembranças que tanto fazem você sofrer. Põe nas mãos de Jesus, porque Ele converte a nossa enfermidade em cura, a nossa dor Ele transforma em força, a nossa tristeza, quando nós a entregamos nas mãos dEle, Ele transforma em alegria. Senhor, Tu conheces tudo o que eu quis fazer na minha vida e eu não fiz. O Senhor conhece o sonho que eu não realizei, os filhos que eu queria ter e não tive, o casamento que eu queria e não aconteceu, ou que aconteceu e deu tão errado. Senhor, Tu conheces as dificuldades que nós vivemos lá em casa, as privações, a fome, a necessidade, os estudos que eu queria ter e não tive, a faculdade que eu quis fazer e não fiz, o trabalho no qual eu quis entrar, mas eu não pude. Tu conheces tudo, Senhor. O Senhor sabe também os pecados que eu quis cometer, mas não cometi. E o Senhor conhece também o que eu fiz, e também o que os outros fizeram contra mim, me machucando e ferindo meu coração. Oh meu Deus, eu coloco em Tuas mãos agora as minhas limitações, os meus erros, os meus pecados. O Senhor sabe tudo, conhece os traumas e os complexos da minha vida. Coloca nas mãos de Jesus essa mania que você tem de ficar se medindo com as outras pessoas, de ficar se comparando. Quantas vezes diante do espelho você ficava se desmontando e se remontando? Eu queria ter um outro cabelo, eu queria ter um outro nariz, eu queria ter um outro rosto. Sabe o que você estava dizendo? Em outras palavras, você estava dizendo: eu queria ser uma outra pessoa, porque eu não me aceito do jeito que eu sou e eu não gosto de mim. Deus ama você, gosta de você. Não existe pessoa mais linda neste mundo do que você. E o Senhor está te abraçando neste momento, para você entender que a sua felicidade não está em ser uma pessoa diferente de quem você é, mas em se aceitar com amor e alegria. Porque se você fosse outra pessoa, os seus amigos, a sua família não teriam você, teriam um outro. Senhor, nós te pedimos agora, Pai amado, nós te pedimos que pelo amor que Tu tens ao Teu Filho Jesus Cristo, Tu derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre este irmão, sobre esta irmã agora. Inclusive, peço isso a você: nós somos mais curados ainda por Jesus quando nós oramos pela pessoa que está do nosso lado. Então põe a mão sobre o ombro do irmão que está à sua direita. Coloca a sua mão sobre o ombro dele, dela, com amor, com respeito, com o carinho, com o amor, com o respeito que você gostaria que alguém tocasse em você. Você vai tocar neste seu irmão agora. Nós te pedimos que pelo amor de Jesus Cristo, Pai, derrames Teu Espírito Santo sobre este irmão agora, para que o calor do Teu amor curador penetre no mais íntimo do seu coração. Tu que curas os corações despedaçados e saras as feridas
Cura agora, Pai amado, este irmão, esta irmã. Cura-o. Entra nesse coração, Senhor Jesus, como entraste naquela casa onde estavam os teus discípulos. Eles estavam cheios de medo, mas o Senhor apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Paz a vós, paz a você. Senhor, entra neste coração, no coração deste meu irmão, desta minha irmã, e dá-lhe a tua paz. Enche-o de amor, porque nós sabemos, Senhor, que o perfeito amor lança fora todo temor, todo medo. Passa pela sua vida e cura o seu coração. Nós sabemos, Senhor, que tu fazes isso sempre que o pedimos, e estamos pedindo agora com Maria, nossa mãe que estava nas bodas de Caná. Quando não havia vinho, tu respondeste ao seu desejo, transformando a água em vinho. Eu peço agora, Senhor, porque tu que mudas a água em vinho, podes mudar também o coração deste filho, desta filha. Muda o seu coração, Senhor, e dá-lhe um coração generoso. Pede para o seu irmão, dá-lhe um coração afável, Senhor. Pede por ele, porque quanto mais você pede com amor, mais Deus dá também a você. Pede por ele, dá-lhe, Senhor, um coração bondoso. Dá-lhe, Senhor, um coração novo, e faze brotar neste irmão os frutos da tua presença, o fruto do teu Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, Senhor. Alegria para esse irmão que chegou aqui com o coração em lágrimas. Não chorava por fora, mas chorava por dentro, na sua alma. Veio em busca de ajuda, de socorro, e o Senhor o abraçou com mais que isso. Está lhe dando um abraço de salvação. Glórias a ti por isso, Senhor. Faz vir sobre este irmão, sobre esta irmã, o teu Espírito Santo, para que ele possa saborear e buscar a ti, Senhor, cada dia, vivendo sem complexos, sem traumas, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, junto com a sua família, com os seus irmãos. Eu te dou graças, Pai amado, pelo que estás fazendo hoje em sua vida. Vamos agradecer a Deus. Levante bem alto suas mãos e diga: nós te damos graças, Senhor, de todo o coração, porque tu nos curas, porque nos libertas, porque rompes as cadeias e nos dás a liberdade. Graças, Senhor, porque somos templos do teu Espírito, e esse templo não pode ser destruído, porque é a casa de Deus. Diga bem alto: eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo, e Deus habita em mim. Nós te damos graças, Senhor, pela fé. Graças pelo amor que puseste em nossos corações. Como o Senhor é grande. Glórias e louvores a ti. Vamos aplaudir este Deus maravilhoso e cantar de todo o coração. Cantemos juntos assim, sobre as promessas de Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor, é o próprio Senhor quem diz: pedis, pedi e receber. Vinícius, há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar:
juntos. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Declare: nenhum mal irá resistir, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir, os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar, quando a boca de Deus declarar, milagres neste lugar, milagres neste lugar. Com toda força, declarando: se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Você, com toda a força. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Se assenta um minutinho e reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você me dá um minutinho? Para a gente explicar algumas coisas, como é que elas serão. Num encontro com tantas pessoas como esse, nem precisa eu explicar que eu não consigo atender nenhuma pessoa em particular. Ai, Márcia, eu queria que você me atendesse, que você me ouvisse, que você rezasse. Tem um caso muito grave de libertação, tem um caso muito grave de enfermidade. Não dá, gente. Por quê? Cada vez que eu me retiro com uma pessoa, é no mínimo meia hora. E quanto tempo dura o nosso intervalo? Meia hora. Aí eu fico com uma pessoa e com mais ninguém. Não é justo. Os nossos momentos fortes de oração serão muito mais do que momento particular onde um vai atender o outro. Os nossos momentos fortíssimos, poderosíssimos em Deus de oração serão aqui neste palco, nós juntos. É muito mais do que uma pessoa rezando. É ou não é? Você nesse encontro será pessoalmente e particularmente atendido por Jesus, o único que pode resolver o seu problema, o único que pode dar a resposta que você veio buscar. A sua resposta eu não tenho, mas nosso Senhor tem. Tá certo? Segunda coisa, nós tentamos nos preparar para receber você, mas tem muito mais gente do que nós acreditávamos encontrar nesta manhã. Graças a Deus. Por isso, eu vou pedir a você para nos perdoar se faltar algum desses materiais de evangelização que eu vou dizer para você. Nós trouxemos para esse nosso encontro. Os bombeiros estão aonde? Cadê os bombeiros? Tem uma pessoa aqui que precisa de ajuda. Aonde está a pessoa? Olha ali, ó, lá perto da gruta, tá certo? Então, e tem uma outra ali, é porque nós somos muitos, né? Aí fica quente. Mas os bombeiros, por favor, se repartam. Tá bom? Um vai lá, o outro aqui.
E peça ajuda de uma ou duas pessoas aí pertinho de vocês, que vocês podem coordenar, tá certo? Então eu peço a vocês de antemão que nos perdoem se não for o suficiente. O que nós trouxemos para esse nosso encontro? Nós trouxemos